falando sobre ele, sobre o café. Há quem pense que o café é nosso, aqui do Brasil, né? A dúvida, claro, é compreensível, afinal de contas, o café é parte da nossa cultura, da tradição do brasileiro, do mineiro, então nem se fala. Olha, o café não nasceu nas nossas terras. Ele veio de longe, da Ásia, passando pela África, mas foi aqui no solo fértil do Brasil que ele encontrou uma das casas mais prósperas. E na terra do Cerrado pode florescer e nascer de um jeito único. Eu conversei com um professor, ele é de economista, escreveu um livro junto com outro professor e, além disso, ele é apaixonado pelo nosso cafezinho, né? E a gente fez uma viagem no tempo para entender as raízes históricas, o que contribuiu para a economia, esse grão tão importante no mundo todo. Para chegar até aqui, o caminho foi longo. Quase uma volta ao mundo para hoje fazer parte da vida de tantas pessoas que têm o hábito de tomar um café a qualquer hora do dia. Do nascer ao pôr do sol, há sempre uma xícara sendo abastecida em algum canto desse planeta. Conta-se que o grão surgiu em terras africanas, na Etiópia. Era por volta do século V a.C. Um pastor cuidava das cabras quando percebeu que, ao comer o fruto, elas ficavam mais animadas e seguiam por quilômetros sem se cansarem. Curioso, o pastor fez o mesmo, experimentou o grão e sentiu muito mais ânimo. Já no século XI, passou-se a torrar o café. E foram os árabes que apresentaram o café do jeito que a gente conhece. Parte dessa história está no livro Café e Território, dos professores Antônio César Ortega e Clésio Marcelino de Jesus. Foram 10 anos de muita pesquisa. E entre as descobertas, o papel da Itália nas andanças do cafezinho. A gente não pode deixar de falar da importância de Veneza nesse processo. Porque tanto Veneza como Gênova eram duas cidades-estados que tiveram uma importância grande na abertura da comércio para o Oriente. E o café veio nessa comercialização e se dissemina pela Europa. Primeiro ele passa pela Turquia, né? A época Constantinopla, né? E depois segue pela Europa. Segue pela Europa, vai até a Inglaterra, onde surgem as primeiras cafeterias. Então era um produto nobre, era um produto de degustação, né? Não era um produto qualquer, um produto de elite. E como chegou ao Brasil? O sargento, a gente aprendia lá no início da nossa escolarização, né? Francisco de Melo Palheta, ele vai ao Suriname e traz o café. Planta no Pará, ele também se dissemina ali pelo Maranhão, mas ele vai ganhar força mesmo quando vem para o Rio de Janeiro. Primeiro plantado nos quintais, né, como autoconsumo. A partir daí, segundo o professor, a cultura do café foi bastante incentivada. Tanto que no período da Velha República, todos os presidentes eram cafeicultores. E mais, até os ministros. Uma época na qual quem produzia tinha muitos benefícios. Era o Ministério da Fazenda, Indústria, Comércio, Agricultura e Viação. Nossa. Um super ministério. Ou seja, os cafeicultores dominavam a política. Riqueza no campo com o café que refletiu na cidade. Como disse certa vez um mestre do professor Ortega. O São Cano dizia que o capital do café transborda das propriedades e contribui com a urbanização. Se a gente pegar, por exemplo, os nomes dos bairros de São Paulo, né? Higienópolis, é um bairro fino, de higiene, né? Era se diferenciar da Moca.
Hoje, se passeamos pela Paulista, ainda encontramos alguns casarões de barões do café. E esses barões do café acumulam tanto que fundam bancos, fundam jornais, se associam e fundam as primeiras indústrias. Então, e mais, nós estávamos saindo da escravidão e passamos a ter o colonato. Então, o trabalho assalariado no Brasil está ligado ao café. A vinda primeiro como colonos, né? E eles precisam consumir material de cozinha, comida, roupas. Então, a economia brasileira vai se diversificando. E na origem está o café. Ele vem para o Cerrado muito mais recentemente. Estamos comemorando 50 anos. Nós tínhamos aqui alguma produçãozinha, mas era de fundo de quintal. As primeiras mudas no Cerrado surgem depois de um frio extremo na década de 70 que dizimou lavouras no Paraná. A saída foi oferecer apoio e incentivo a esses agricultores. E ele vem para o Cerrado por conta de uma política governamental. Política de renovação e revigoramento da cafeicultura. Essa política incentiva o deslocamento e o investimento. Um lugar onde o café, diante de estudos muito minuciosos, se adaptou muito bem e surpreendeu, trazendo um gosto especial, diferente. Mas aí tem duas questões importantes. Água, por isso que o café daqui é muito irrigado. E vamos enfrentar outra questão, uma terra de elevada acidez. Um dos objetivos dos cafeicultores do Cerrado foi conquistar a denominação de origem, café do Cerrado, porque ele tem paladar diferente de outras regiões. Além de dar aulas, orientar alunos, pesquisar, o professor Ortega tem mais uma paixão, a fotografia. E ele conta qual é o momento precioso para ele de todo o processo do café. Às vezes que eu fui fotografar é no momento da colheita, porque eu acho que ali tem uma interação do trabalho, né? As questões tecnológicas estão mais evidentes e eu acho que o trabalho nos permite essa integração, né? Não apenas quem está ganhando dinheiro é o cafeicultor, mas também empregados que se estão ganhando mais, estão consumindo mais, estão dando melhor qualidade de vida a seus filhos, a cidade fica melhor, a violência diminui, enfim, é um país de menor desigualdade. Né? Então isso me deixa muito feliz ver esse momento, sabe? E pra gente encerrar, qual que é o melhor momento para você pra gente saborear um bom café? Quando a gente acorda, faz o café e ele se espalha pela casa toda, é uma maravilha, não é? Uma maravilha, um brinde, professor, e que tenhamos muitos bons cafés. Assim seja. Um café, uma história. Oferecimento Café Cajubá. Vamos tomar um cajubá? Eu já tomei o meu cajubá hoje. Um café, uma história, essa série que a gente traz para você nesse ano tão importante.